Isso, olha só o resultado. Na primeira foto, a gota estava na posição 18. Na segunda, 22. Na terceira, 26 e vai indo. Com a ajuda dessas fotos, a gente pode montar uma tabela. Vamos ver o que aconteceu com a gota entre os instantes 4 e 20, por exemplo. Repare que nesse intervalo de tempo, a bolha passou da posição 22 para a posição 38. Quer dizer, a gota se deslocou 16 centímetros, que é o resultado de 38 menos 22. Só que entre os instantes 4 e 20 passaram 16 segundos, que é o resultado de 20 menos 4. Ou seja, a gota percorreu 16 centímetros em 16 segundos. E como a marcha da gota é sempre a mesma, a gente pode dizer que a sua velocidade foi de 1 centímetro por segundo. Essa foi a sua velocidade média. Dá só uma olhada. A velocidade média é definida como sendo deslocamento sobre o tempo. O deslocamento é dado pela diferença entre posições, x2 menos x1. E o tempo é dado pela diferença entre dois instantes, t2 menos t1. Essas duas diferenças podem ser representadas assim, pela letra grega delta. A letra grega delta é usada para representar variações. Então, velocidade média é igual a delta x sobre delta t. Que coisa mais curiosa. O que foi, Rosinha? Olha aqui. Eu fui checar a velocidade média entre os instantes 12 e 32, tá? Olhando na tabela, para T1 igual a 12, a posição x1 é igual a 30. E para T2 igual a 32, x2 é igual a 50. Certo. Tá? Velocidade média é igual a x2 menos x1 sobre T2 menos T1. Substituindo os valores, nós temos 50 menos 30 sobre 32 menos 12, ou seja, 20 sobre 20, que é igual a 1. Então, a velocidade média entre esses dois instantes também é 1 centímetro por segundo. Na verdade, o que a Rosinha acabou de descobrir é que a velocidade da gota não varia. Ela anda sempre em linha reta e sempre na mesma marcha. Por isso, esse movimento é chamado de movimento retilíneo uniforme. Pode anotar aí. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade em qualquer instante é sempre igual à velocidade média. No movimento retilíneo uniforme, o gráfico da posição em função do tempo é uma reta. Aí está o gráfico da gota que sobe com velocidade igual a 1 centímetro por segundo. E olha só que interessante, se a velocidade fosse de 2 centímetros por segundo, por exemplo, o gráfico ia ficar assim, ó, mais inclinado. Ah, quer dizer que quanto maior a velocidade, mais inclinada é a reta que representa o movimento? Perfeito, Gil. E a gente vai seguindo adiante com o nosso estudo de movimento. No exemplo do tubo de óleo, vamos pensar numa gota de água descendo. Se a gente não mexer na régua, o que vai acontecer? Ora, à medida que o tempo passa, as posições da gota vão ser cada vez menores. Repare, no instante T1 igual a 0, x1 é igual a 55. E para T2 igual a 25, x2 é igual a 5. Velocidade média é ΔX sobre ΔT, que é x2 menos x1 sobre T2 menos T1. Substituindo os valores, 5 menos 55 sobre 25 menos 0, ou seja, menos 50 sobre 25, que é igual a menos 2. A velocidade da gota d'água é menos 2 centímetros por segundo. Isso quer dizer que a velocidade depende do referencial. A velocidade negativa significa que a gota está se deslocando no sentido oposto à orientação da régua. A nossa régua marca de baixo para cima e a gota está vindo de cima para baixo, ou seja, a velocidade é positiva para uma gota que sobe e negativa para uma gota que desce. Olha só como fica o gráfico do movimento retilíneo uniforme com velocidade negativa. É uma reta decrescente. E olha só, presta atenção que isso é importante. Independente se a velocidade é positiva ou negativa, a gente sempre pode descobrir em que posição está a gota a qualquer instante. Isso é possível graças à função horária da posição do movimento retilíneo uniforme, que é muito fácil de descobrir.
É só lembrar que velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. Vamos substituir ΔX por x menos x0 e ΔT por t menos t0. Por conveniência, a gente escolhe t0 igual a 0. Então fica x menos x0 sobre t menos 0. Passando t para o outro lado, fica x menos x0 é igual a vt. Mudando o x0 de lado e de sinal, a gente chega à função horária da posição. X é igual a x0 mais v vezes t. Então, a função horária da posição fica assim. X igual a 55 menos 2 vezes t. Eu quero checar essa tal de função horária no caso da gota caindo. Eu quero descobrir onde a gota vai estar quando t for igual a 12 segundos. É só substituir o valor de t na função. Então fica assim. X é igual a 55 menos 2 vezes 12. 55 menos 24, que dá 31. Então, aos 12 segundos, a posição da gota é 31 centímetros. É isso aí, Rosinha. Você também pode fazer o contrário. Descobrir, por exemplo, em que instante está a gota na posição x igual a 40. Deixa comigo, né? Bom, enquanto a Rosinha faz essas contas, que tal dar uma boa revisada em tudo que a gente aprendeu hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que para estudar o movimento, é preciso localizar o objeto. E viu que isso pode ser feito com 3, 2 e até mesmo uma medida, dependendo do caso. Aprendeu que a física localiza os objetos no espaço, no plano ou ao longo de uma reta através de sistemas de referência ou referenciais. Você aprendeu o que é velocidade média e movimento retilíneo uniforme e viu que nesse movimento o gráfico da posição em função do tempo é uma reta. Por último, você viu que a velocidade depende do referencial e ficou conhecendo a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. É isso aí. Bons estudos. Tchau.